Irmãos, bom dia, graça e paz. Que coisa boa estarmos aqui louvando ao Senhor em mais um domingo, dia em que o Senhor nos convida a estarmos diante dEle em vera adoração, porque Ele é digno, Ele é a razão de nós estarmos aqui. Queria convidá-lo nesse momento a abrir sua Bíblia na primeira epístola de João, primeira carta de João, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Primeira epístola de João, capítulo 1, os versículos de 1 a 4. 1 João, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor: O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vulo anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Vamos orar mais uma vez. Senhor bondoso, a Tua palavra é a verdade, e nós o sabemos muito bem. Reconhecemos, ó Deus, o poder do Espírito, e nos colocamos na dependência do Senhor, e pedimos em nome de Jesus, que pela Tua graça e para a Tua glória, o Senhor fale conosco. Tome cativo, ó Deus, as nossas mentes, que possamos ser atraídos pelo Senhor e pelo som da Tua voz, que fale o Senhor e não o homem, que a Tua palavra reverbere, ó Deus, em nossos corações, trazendo toda a transformação necessária e a santa inclinação à obediência. Nós pedimos isso em nome e para a glória do Cordeiro Jesus. Amém. Amém. Você e eu fomos criados para entrarmos numa dança eterna com a Trindade. Essa é uma expressão que o Tim Keller cunhou quando escreveu o livro A Cruz do Rei, que é basicamente um comentário do livro de Marcos. E ele disse que o Pai, o Filho e o Espírito estão entrelaçados numa comunhão, numa relação de amor, desde toda a eternidade, e que Ele resolveu criar-nos e convidar-nos para essa dança, para essa valsa eterna. Quando Deus cria-nos, e você deve lembrar disso, lá em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, Ele o faz não por qualquer necessidade. Não havia falta em Deus. Deus não cria o universo porque sentiu-se em algum momento solitário. Não havia em Deus nenhuma carência. Ele cria todas as coisas e o faz dando à sua criação o privilégio de participar da alegria plena que Ele mesmo, na comunhão eterna, já possuía juntamente com todas as pessoas da Trindade. Dessa forma, nós entendemos que um dos objetivos pelo qual Deus criou todas as coisas é o deleite nele, é a relação com Ele, é a comunhão plena com Ele. Logo no capítulo 2 de Gênesis, você deve recordar que no final de cada dia, na viração do dia, como diz a palavra, o Senhor ia até o jardim que havia criado como um grande templo orgânico, a fim de se relacionar com a coroa da sua criação. E Deus caminhava com o homem, denotando que o homem foi criado para um relacionamento pleno com o Criador. Diante disso, eu tenho pensado, falei na terça-feira na forma de uma frase, falei na quinta-feira no Encontro Crescer, e reverbero a mesma coisa aqui nessa manhã. Parece-me, isso é uma impressão minha, que temos confundido aquilo que Deus espera de nós e temos caricaturado uma forma de espiritualidade em nome de Deus. E eu falei aqui na terça-feira o seguinte: me parece que nós temos olhado para Deus como algo no que crer. Deus se tornou um objeto de crença ou um postulado de crença, um conjunto de crenças e de doutrinas na qual nós cremos. Isso é reducionismo total, é um empobrecimento total do ser de Deus. Deus não é algo em que nós cremos.
Deus não é um conjunto de crenças que nós abraçamos. Deus é alguém com quem devemos nos relacionar e nos comprometer. Deus é alguém que nos convida a um relacionamento de amor pleno e perpétuo e perene com Ele por toda a eternidade. E há uma diferença. Deus deixa de ser uma informação, Deus deixa de ser algo que eu apreendo intelectualmente e passa a ser alguém com quem eu me relaciono profundamente em amor. E é óbvio, irmãos, que esse relacionamento, do ponto de vista cristão, ele é pavimentado pelo verdadeiro conhecimento de Deus. Isso para nós é óbvio. Eu conheço ao Senhor por meio da revelação dEle em sua palavra, mas então isso me leva a conhecê-lo de forma mais pessoal e profunda pelas vias de um relacionamento de amor. Uma segunda questão que eu falei aqui é que, para muitos de nós, Deus não é apenas algo em que creio. Deus também é uma agenda a quem durante algum tempo da minha semana eu sirvo. E Deus se torna uma agenda, por exemplo, como uma agenda de domingo, em que nós abrimos a gavetinha da nossa espiritualidade e da nossa religiosidade e visitamos o ser divino. E marcamos o encontro, seja pela manhã, seja à noite, e nos encontramos com esse ente eterno e o servimos com o nosso culto, com a nossa liturgia, com os nossos dons, com as competências que Ele nos confere, e depois fechamos e seguimos a vida como se Deus fosse apenas uma agenda semanal a quem servimos. Só que, na verdade, Deus, segundo a Bíblia, é o ser todo-poderoso, vivo, pessoal e verdadeiro, Criador do tempo, do espaço e da história, que nos convida não apenas a um serviço sob demanda, mas que exige toda a nossa vida dedicada aos seus pés e rendida aos seus pés. O ponto focal é: o Senhor, o Criador, nos fez para que tenhamos com Ele um relacionamento de amor, centrado em Cristo, pavimentado em sua palavra, possibilitado pelo poder do Espírito Santo. Se a sua relação com Deus não extrapolar a demanda do serviço, se a sua e a minha relação com Deus não extrapolar a demanda do conhecimento, do intelecto, da teologia, da boa doutrina, nós não entendemos ainda o verdadeiro significado do Evangelho, que é um convite a uma relação com uma pessoa, Jesus Cristo. Ele nos convida a segui-lo, não apenas seguir os seus ensinos, mas segui-lo. Relacionamento com Deus. Esse parece ser o grande afã de Deus. E é por essa razão que Ele coloca o culto ao seu nome, a adoração ao seu nome, como um princípio basilar, primordial, antes de todas as coisas, quando Ele chama o seu povo e diz assim: eu quero que vocês agora me adorem. Entrem no relacionamento de aliança, de pacto, de culto e de amor comigo. Por que tudo isso? O texto que nós lemos é o início, o que chamaríamos de prólogo, da primeira carta de João. Esse João é o mesmo que escreveu o Evangelho e escreveu as outras cartas que vêm na sequência dessa. João está escrevendo provavelmente para um grupo de cristãos dispersos, que estavam vivendo na região da Ásia Menor e estavam sendo desafiados quanto a manter a fé diante da disseminação da filosofia e da cultura grega, que de alguma maneira estava se miscigenando com um tipo de cristianismo e dizendo o seguinte: olha, você pode ter um acesso ao conhecimento salvífico, a uma relação com Deus, tão somente pelo conhecer, pela gnose. Há quem diga que nessa época o gnosticismo como movimento ainda não era um corpo completo. Isso vem acontecer provavelmente no século II. Mas aqui você tinha o primeiro embrião daquilo que vem se tornar o gnosticismo, que é chamado de docetismo, que vem de doquel, a ideia de que eles olhavam para o Cristo e diziam o seguinte: isso é típico da filosofia grega. Deixa eu voltar um pouquinho. Você lembra que os filósofos, quer os filósofos pré-socráticos ou Platão, seja lá quem for, eles olhavam para o mundo em duas partes: o mundo das ideias e o mundo das coisas.
O mundo que você não pode tocar, o mundo intangível e o mundo do toque, da matéria, do tangível. Isso foi levado para dentro do escopo agora da igreja, de modo que olhavam para Jesus Cristo e diziam o seguinte: olha, Jesus Cristo, ele não é 100% homem. Você deve lembrar que uma das doutrinas fundamentais que nós abraçamos é da dupla natureza de Cristo. Afirmamos categoricamente que Jesus é 100% Deus e 100% homem, e que isso não se confunde, não se embaralha. Ele é sempre 100% Deus e sempre 100% homem. Através do movimento docético, olhavam para Cristo e diziam o seguinte: Jesus não é verdadeiramente homem. Por que não é verdadeiramente homem? Porque, na verdade, a matéria, ela é uma subcriação de um Deus menor, que Platão chamou de demiurgo. Então, essa coisa aqui, que a gente pode ver e tocar, nada mais é do que uma prisão para a nossa alma. Se Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, não seria possível ele ser reduzido à humanidade, ser aprisionado num corpo humano. Logo, Cristo é verdadeiramente Deus, mas não é verdadeiramente homem. E o que é que vocês então dizem daquele Cristo que nós vimos andando nas ruas da Galiléia, Judéia, curando enfermos, pregando o evangelho do reino, expelindo demônios? O que era aquilo? E diziam os docéticos: era um tipo de fantasma, era um holograma, era uma imagem do Cristo, mas não verdadeiramente o Filho de Deus encarnado. Com isso eles negavam piamente a verdade sobre a humanidade de Cristo Jesus. Mas isso tinha suas consequências morais, porque uma vez que negava-se a importância da teologia do corpo, vamos assim dizer, dizia-se o seguinte: o que Deus quer de nós, no final das contas, é o nosso coração. E talvez você já tenha ouvido algo parecido em nossos dias. Olha, o que Deus quer de você é o seu coração, é a sua fé, é o seu espírito. O restante para Deus pouco importa. Pois é, isso também estava sendo infundido naquela época. E dizia-se o seguinte: se o seu conhecimento de Deus for um conhecimento verdadeiro, apurado, o que você faz com o seu corpo e na sua carne não tem valor algum para Deus. Então, há duas formas, pelo menos, pelas quais nós podemos viver. A primeira delas é um tipo de asceticismo, onde eu digo o seguinte: essa carne não presta, então ela é intrinsecamente má, e eu tenho que esmurrá-la a toda força, com todo gosto. Eu tenho que matar esse corpo, então eu vou me abster absolutamente de tudo. Toda essa forma de mundo, de coisa boa e ruim, para mim não terá lugar agora mais na minha vida. Eu começo a viver uma vida de abstenção, de abstinência plena. Isso é próprio um pouco mais à frente, um tanto quanto mais à frente, naquela cultura dos monastérios, dos claustros, onde a gente precisa se retirar de toda essa forma de mundo mal, do mundo material. Essa era uma forma, essa era uma implicação moral para aqueles que agora absolviam a ideia de que Jesus Cristo não era verdadeiramente homem, por isso abdicavam de uma teologia do corpo e se resumiam a um conhecimento místico. Mas havia uma segunda implicação, e era talvez um tanto quanto pior que essa. A segunda implicação é: já que Deus não está interessado em nada que é matéria, que é carne, então vamos viver a vida, viva a vida, né? Então vamos viver a vida de qualquer jeito, vamos nos entregar à promiscuidade, ao pecado, às luxúrias. Afinal de contas, Deus não tem nada a ver com a minha moralidade. O Senhor não tem nada a ver se eu tenho uma mulher, 2 mulheres, 3 mulheres, o que eu faço com o meu corpo, se eu me prostituo ou não. Deus não está interessado em nada disso. Se eu acessá-lo pelo conhecimento verdadeiro, se eu tiver acesso a esse conhecimento de Deus através da gnose, então a maneira como eu vivo a minha vida pouco importa para Ele. É nesse contexto que João está escrevendo a sua carta. Ele tem em mente cristãos que ou estavam se abstendo de tudo e desprezando o dom da criação e a bondade de Deus revelada na criação, ou estavam se entregando às paixões infames, dizendo assim: Deus está pouco se importando com isso. Essa é a razão pela qual mais de uma vez ele insiste naquela ideia de que não, Cristo veio em carne. Em um dos versículos dessa carta ele vai dizer assim: se alguém disser, se algum espírito disser que Cristo não veio em carne, esse na verdade é procedente do maligno.
Esse deve ser desprezado. Mas por que isso? Porque exatamente era essa a crença que estava sendo disseminada no seio daquela igreja naquela época. Quando João inicia então o seu prólogo, ele faz algo parecido com aquilo que ele faz no seu evangelho. Vamos lembrar o que está lá no evangelho de João, capítulo 1? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 2, ele estava no princípio com Deus. 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Até aí você tem uma declaração de que há um verbo, e que esse verbo é eterno e divino, ou divinamente eterno. Agora, por que João, preste atenção nisso agora, isso é importante, por que João adota o termo verbo, do grego logos, de onde vem logoi? Por que ele usa esse termo? Veja, o apóstolo Paulo escreveu muitas cartas, e ele não se dirige a Cristo como logos. Mesmo quando ele escreveu ali para os coríntios, que estavam no berço da cultura grega, na efervescência da filosofia helênica. Mas João é muito apologético e proposital. O termo logos, há quem diga que foi cunhado pela primeira vez por um filósofo pré-socrático chamado Heráclito. Já deve ter ouvido falar desse camarada. Heráclito foi aquele que ficou famoso porque disse que ninguém entrava na mesma água duas vezes, no mesmo rio duas vezes, que o mundo está em constante mudança, em constante movimento. João, quando adota a ideia de logos, ele está criando um ponto cultural apologético para fazer a defesa acerca de quem é verdadeiramente Jesus. Porque para os gregos e para Heráclito, sobretudo, e a partir dele, o logos, o verbo, era aquela razão suprema, universal, eterna e infinita, pela qual todas as demais coisas da existência eram explicadas. O logos era aquela famosa causa não causada, era a mente que explicava todo o cosmos, todo o universo. Aí ele vai dizer assim, e isso é muito interessante porque Paulo faz isso quando chega lá no Areópago. Você lembra? Quando ele chega e há um altar para um Deus desconhecido, e ele diz: olha, esse Deus que vocês não conhecem, é exatamente sobre ele que eu vim falar aqui. E ele pega um ponto da cultura e cria uma conexão para apresentar o evangelho e para fazer um contraponto apologético. É exatamente o que João está fazendo aqui. Está falando, sabe aquele logos? Aquilo que vocês dizem que é uma razão impessoal, infinita, universal, independente. Pois bem, eu queria dizer que esse logos, essa razão, tem um nome. Ela não é impessoal. Sim, ela é eterna, mas é eternamente pessoal. E para além disso, esse logos eterno, ele se manifestou. E para piorar a situação, eu o vi, eu o toquei, minha mão e as minhas mãos apalparam-no, eu pude sentar com ele, eu ouvi a sua voz. Isso gerava uma exclamação assim, completamente disruptiva, para quem estava lendo essas palavras, ouvindo essas palavras. Ora, quem seria possível de sentar com o verbo, tocar no verbo, ver o verbo, ouvir o verbo? E então lá no seu evangelho, quando ele diz assim, esse verbo de fato é Deus. E nesse ponto me parece haver uma concordância. Sim, ele é o verbo eterno, ele é o verbo transcendente, autossuficiente, autoexistente, que não precisa de nada, não precisa de ninguém, estava lá desde o princípio. Ele é o Criador supremo, a causa, a criação, o Criador. Ele é tudo o que vocês em alguma medida dizem. Mas aí tem o segundo porém. Avança por favor, Neto, aí no versículo de número 4 de João 1:4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Segue por favor. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Versículo 6 a gente encerra. A luz, versículo 6. Houve um homem, até o versículo 5. Enviado por Deus, ele vai falar de João Batista. Veja, o verbo se fez carne. É um pouco mais à frente, vê se é o versículo que ele vai dizer: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Vimos a sua glória, 14. E o verbo, vamos ler juntos? E o verbo se fez carne
e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse é o momento em que de fato a afronta e o conflito está montado. A mesa da divergência foi estabelecida aí, porque até o ponto de defender que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, estava ok, mas agora quando ele fala que esse Logos, e veja que ele usa a mesma palavra, e o Logos se fez carne e tabernaculou entre os homens, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito, Filho eternamente gerado pelo Pai. Confusão então estava armada. O que esse texto então, principalmente agora voltando para 1 João, o que ele pode nos ensinar a princípio sobre o verbo? Dentro de tudo que nós falamos, a primeira coisa é que esse verbo é Deus. Jesus é Deus. Ele não é um subdeus, ele não é uma subcategoria divina, ele é Deus com a mesma substância do Pai. Nós chamamos de co-substancialidade, co-eternidade, co-igualdade, ainda que seja distinto quanto pessoa na Trindade. Jesus Cristo é Deus. Esse é um ponto. Por mais que isso pareça para nós ser algo de comum acordo, não é tão de comum acordo se você sair aí fora e for falar um pouco sobre Jesus. Chegue na universidade onde você estuda, no seu ambiente onde a fé não é tão concorde assim, e fale que Jesus Cristo, e somente Jesus Cristo é Deus, perfeitamente Deus, exclusivamente Deus, eternamente Deus. Jesus tem se tornado um monte de coisa. Jesus é o maior psicólogo que já existiu, ele é o mestre por excelência, Jesus é um grande guru e guia espiritual que devemos seguir, com princípios morais e intelectuais. Jesus, inclusive, é o pano de fundo do movimento coaching. Se você pegar agora os coaches que estão alinhados ao evangelicalismo, se você olhar para trás, eles estão apoiando as suas falas em Jesus, nos princípios de Jesus, no bom senso de Jesus, na sabedoria de Jesus. E tudo isso parece muito bonito, mas o ponto de João é: se nós esvaziarmos o ponto de que Jesus é Deus, verdadeiramente o Filho de Deus e eternamente Deus, nós teremos perdido absolutamente tudo. Ele diz: Jesus é Deus, Ele é desde o princípio. Essa é a ideia enearque, a ideia de antes de todas as coisas, Ele é, ponto. Tem uma frase do Caio Fábio, eu não gosto de citar Caio Fábio não ficou uma boa referência, mas teve uma frase de Caio Fábio que viralizou, se popularizou, quando ele diz assim: Deus existe, e ele fala: não, Deus não existe, Deus é, porque a existência, ela precisa ser criada, e ele defende essa coisa, meio filosófica e tudo mais, mas esse é o ponto que João parece querer defender, o que era desde o princípio. E aqui aponta exatamente para o Logos, que é divino e eterno. Isso faz coro com o evangelho que nós lemos, porque aquele que era desde o princípio, ele diz assim: olha, o que era desde o princípio, ele é Deus, ele é um com Deus. O verbo eterno é um com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, por meio dele, e sem ele absolutamente nada do que foi feito se faria. Ele é Deus. Aí ele diz também que ele é um Logos eterno, mas diz que ele é um Logos encarnado, ele é ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem. Mas qual é o objetivo então desse Deus ter se manifestado, ter se revelado a nós? E aí no versículo de número 3 diz assim: e o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Duas coisas apenas que eu queria compartilhar com você, e eu prometo que hoje vai ser bem curtinha a mensagem. Duas coisas apenas. Me parece que João está dizendo o seguinte: olha, eu vi, eu testemunhei, eu estava lá, de fato ele encarnou, ele não é um holograma, tudo aquilo que eu já falei até aqui. Agora, por que ele se revelou? Talvez um ponto central aqui, antes de falar desses dois pontos,
é que você deve lembrar que a gnose, o conhecimento, era acessado, pelo menos, por algum tipo de mística. E João está dizendo algo interessante. Ele está dizendo que nós só podemos conhecer a Deus e ao seu Filho porque Ele se revelou, Ele se manifestou. A ideia de epifania, Ele se mostrou, por isso eu posso conhecê-lo. Veja, ninguém, absolutamente ninguém pode conhecer a Deus se o próprio Deus não se revelar. Esse é o grande ponto do Evangelho. Você está aqui, você está dizendo assim, faz muito sentido isso, pastor, eu entendo, ok, mas sabe por que você faz isso hoje? É porque em algum momento da sua história, o Verbo eterno não apenas se revelou genericamente, mas Ele pelo Espírito se revelou ao seu coração. O conhecimento de Deus é um conhecimento auto-revelado por Deus. Tudo aquilo que eu posso acessar sobre Deus, saber sobre Deus, é porque Deus revelou de si. Quando a gente fala de estudar teologia, a gente não estuda Deus, porque se ao homem fosse dada a capacidade de esgotar e exaurir o ser de Deus, nós seríamos deuses e Ele objeto de pesquisa. Mas na verdade Ele é Deus insondável. Há algo que Lutero chamava do ser abscônditus de Deus. Existe algo em Deus que Ele não revelou, que Ele não deixou vazar, que Ele não nos deixa acessar, que é propriamente seu, tornando-o maior do que nós, maior do que as nossas pesquisas, maior do que a nossa teologia, maior do que os nossos dogmas. Deus é soberano, Deus é supremo, Ele é Deus. E nós acessamos, estudamos e pesquisamos tão somente aquilo que Ele deixou revelar de si em Sua palavra, na criação e em Cristo Jesus. Ele está dizendo, vocês que ficam buscando acessar ao divino, conhecer o divino, por meio da mística, de uma experiência empírica, transcendente, e aí a gente poderia transferir isso para outros meios, pelo muito saber, pelo muito conhecer, esqueçam. O nosso Deus, Ele só pode ser acessado quando Ele mesmo se revela. É Ele quem se revela. Por que a gente tem uma multidão de pessoas? Imagina agora você está no estádio de futebol e alguém está pregando o Evangelho. É a mesma mensagem, a mesma mensagem, a mesma mensagem sendo dita e redita. E de repente um ou dois se levantam e dizem assim, Deus falou comigo, essa palavra foi para o meu coração, isso rasgou a minha alma. Enquanto que o outro vai sentar do lado e vai dizer assim, parece verdade, é interessante isso. E vai ter até uma concordância, um tipo de assentimento intelectual, vai dizer assim, poxa, eu acho que é isso mesmo. Mas ele vai sair dali, absolutamente nada aconteceu e acontecerá com a sua vida, enquanto aquele outro vai dizer assim, de fato Deus é Deus na minha vida, essa mensagem é mensagem para o meu coração, isso molda quem eu sou. Por que isso? Porque no meio daquela multidão, não foi um orelhão que tocou, lembra, tem que explicar o que é orelhão para quem nasceu dos anos 90 para baixo, né? É aquele negócio que você colocava um cartãozinho ou uma ficha telefônica, parecido com esse seu celular, mas desse tamanho aqui, e aí você ligava para alguém, ou, quando não, pelo menos na minha cidade, tinha a Telp, só tinha um telefone lá, e alguém ligava para a pessoa, e a pessoa tinha que mandar chamar você na sua casa para ir receber uma ligação. Era nesse nível. Pois é, quando Deus se revela a alguém, não é como um telefone de orelhão tocando, é como alguém ligando para o seu telefone particular, e revelando a graça, a verdade, o amor dele para o seu coração individualmente. E aí sim, esse Deus passa a fazer sentido na sua vida. E a mensagem do Evangelho passa a ser transformadora para o seu coração. E você diz, isso agora me arrebatou. Ele, o eterno, o divino, a razão suprema está falando comigo. E aquilo lhe quebra de uma forma que você diz assim, não tenho como resistir. Porque Ele se revela, Ele se deixa conhecer, Ele se mostra individualmente para aqueles a quem Ele quer salvar e chamar para um relacionamento consigo que começa aqui. João está dizendo, todos aqueles que conheceram a Ele, o fizeram porque Ele se manifestou, a vida se manifestou, o Logos se manifestou, o Eterno se manifestou, cruzando as fronteiras da eternidade, adentrando no tempo, se fazendo homem como um de nós, porém sem pecado.
E é por isso que nós podemos conhecê-lo hoje. É por isso que a gente está aqui, porque em algum momento o Logos, o Verbo eterno, o Verbo da vida se manifestou em nossas mentes e em nossos corações. E nós olhamos para Ele e dissemos: Ele é a luz da vida, Ele é a luz dos homens, Ele é a luz da minha própria alma. Essa experiência de um encontro com o Cristo, com Jesus vivo e ressurreto, que coloca os nossos pés nos trilhos da vontade do Senhor, não apenas conceber uma ideia sobre, não apenas acertar ou ter um acerto teológico sobre. Já falei isso algumas vezes, você deve concordar comigo. Pegue aí os famosos filósofos brasileiros, coloquem-os sobre uma mesa e falem sobre Jesus, e falem sobre algumas verdades importantes da fé, e você vai ter muita concordância entre todos eles. E eles vão citar a Bíblia, eles vão citar Jesus, eles vão falar sobre verdades que nós abraçamos, nós nos agarramos, e que coisa maravilhosa. Mas aquilo não passa de uma premissa intelectual. Eu preguei aqui uma mensagem sobre aquele cego de nascença, quando Jesus vai falar para os fariseus sobre tudo, e ele diz assim: vocês não creram, não é porque vocês não viram, não é porque vocês não ouviram, não é sobre isso. A crença ou a ausência da crença não tem a ver necessariamente com o quanto entendemos ou deixamos de entender por nós mesmos. Tem a ver com o quanto Deus revelou de si em nosso coração e fez sentido. Fez sentido. Ronaldo Lidório conta uma história, quando ele ainda era seminarista em Recife, que ele passava numa venda e pregava o evangelho para a mesma pessoa quase que toda semana. Ele tinha oportunidade, sentava, pregava o evangelho, ao passo que num dado momento aquele indivíduo já zombava, já era jocoso, e diz assim, quando o Ronaldo chegou uma das vezes: não, você senta aí e agora eu prego o evangelho para você. O cara ouvia, supostamente entendia, fazia sentido, mas seguia a vida como se nada tivesse acontecido. O Ronaldo disse que em um dado momento ele chegou, e ele estava tão abusado, ele falou para Deus: nunca mais, Senhor, eu prego para aquele indivíduo. E ele passou pela venda, e naquele dia o Senhor disse: vai lá e cumprimenta ele. E Ronaldo disse que passou, cumprimentou aquele homem, e no ato do cumprimento ele marejou os olhos, chamou Ronaldo para perto e falou assim: ora por mim. Ele falou: o que está acontecendo? Ele disse: ora por mim. Deus falou ao meu coração tudo aquilo que você falava para mim sempre. Deus falou ao meu coração: ora por mim. E aquele homem foi transformado, veja, porque na palavra fora semeada ao seu coração em um dia específico, numa hora específica, o Espírito do Senhor lançou luz e Deus se revelou àquele coração, e ele disse: agora Jesus faz sentido para a minha vida. Isso acontece com tanta frequência, a gente prega, fala, e as pessoas voltam para casa e nada acontece. Mas sabe quando Cristo revela o seu amor ao nosso coração? Aí as coisas passam a ser diferentes. João está dizendo: eu vi, eu ouvi, as minhas mãos o tocaram. Ele é verdadeiramente o Verbo da vida. Ele esteve comigo, eu estive com Ele. E a pergunta que eu faço para você nessa manhã é se você pode dizer o mesmo. E eu não me refiro a um toque literal. A pergunta que eu faço é se você pode nessa manhã dizer para alguém: eu estive com Ele, eu o vi, os meus ouvidos ouviram a sua voz, as minhas mãos o apalparam, eu sei realmente que Ele é o Verbo da vida na minha vida, eu o experienciei, Ele se revelou ao meu coração como meu Senhor e meu Salvador. Ele quebrou todas as barreiras da minha existência e me atraiu com seus laços de amor. Eu o vi, eu o ouvi, eu o toquei. Eu sou testemunha de todas estas coisas. É sobre essa experiência que nós, meus irmãos, precisamos contar ao mundo inteiro. O que temos visto, ouvido, o que temos tocado, é sobre esse Cristo vivo, ressurreto, real, presente. Mas se você não teve essa experiência, esse Cristo é apenas um dogma, um bom nome a ser lembrado, um bom princípio a ser seguido. Saia exatamente desse Cristo caricato, fuja dessa caricatura de Cristo. Ele não é o verdadeiro Cristo. O verdadeiro Cristo é aquele que se revela de forma pessoal, e Ele se deixa tocar,
Ele se deixa ver, Ele se deixa ouvir, Ele se revela ao nosso coração. E aí os 2 pontos focais é: para que isso? Primeiro, para que você possa fazê-lo conhecido. Ele disse assim: olha, gente, eu ouvi, eu vi, eu toquei. Poderíamos acrescentar: eu senti o cheiro do seu cabelo, ele estava lá. Eu sentei na mesa com ele. Mas e agora? Por 2 vezes ele usa a palavra testemunho. A ideia de testemunho, obviamente, é uma expressão que vem do jurídico, né? Que vem daquela ideia de uma audiência, alguém que está testemunhando em favor de, ou a favor de. Aqui, é uma testemunha auricular, ele ouviu, é uma testemunha que diz assim: eu vi, eu estava lá. Mas ele diz assim: o que temos visto e ouvido, anunciamos a vocês. Esse é o ponto. Por que Cristo se revela ao nosso coração? Por que Ele se mostra a nós? É para que por meio de nós Ele seja mostrado a outros, conhecido a outros, visto a outros, por outros, tocado por outros. Nós o anunciamos. A Jocum tem um lema que é conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Parece que isso serve como um tipo de súmula, de sumário da vida cristã. Conhecermos ao Senhor e desenvolvermos com Ele um relacionamento de amor, como falamos até aqui, e vivermos ante a Sua presença em culto e perfeita adoração. Mas quando os nossos olhos o veem, quando os nossos ouvidos o ouvem, os nossos pés precisam se apressar e as nossas bocas precisam se abrir para falar do que esse Cristo tem feito em nossa alma. Nós precisamos, irmãos, ser aqueles, voltando agora à história do cego de nascença, nós precisamos ser aqueles que ao cruzar essas portas, iremos sentar numa mesa de restaurante e dizer assim: eu era cego, ô seu garçom, eu era cego, mas agora eu vejo. Eu estava surdo, mas agora eu ouço. Eu estava morto, mas agora eu tenho vida nele. Eu estava perdido, mas agora fui achado. Eu preciso dizer ao mundo inteiro o que esse verbo fez em minha própria alma. Essa é a experiência do Evangelho. Eu o conheço porque ele se revela a mim, porque ele se faz conhecido a mim. E uma vez que ele se deixa conhecer, ele agora me ordena e me chama ao privilégio de fazê-lo conhecido a outros. Para que alguém possa ter essa mesma experiência com Cristo, você e eu temos que abrir a nossa boca e sairmos dessa filosofia de represar o Evangelho em nós mesmos. Aquela barreira de contenção: não, é bom, gente, essa experiência é fantástica. Mas nós precisamos cruzar a fronteira e dizer assim: o que temos visto, ouvido e tocado, nós estamos anunciando para vocês, para vocês, para vocês. Existem tantas pessoas, rua afora, mundo afora, cidade afora, que precisam ser alumiadas pela luz dos homens. Existem tantas pessoas vivendo como moribundas, mortas neste mundo, precisando ouvir sobre o verbo da vida. Existem tantos outros cegos e surdos que precisam ouvir sobre o Cristo, que abre os nossos ouvidos, que abre os nossos olhos e se revela a nós. Mas a pergunta é: como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se nós, os que ouvimos, não falamos? O que temos ouvido, disso nós falamos. O que temos visto, disso nós falamos. O que temos tocado, disto nós falamos. Agora, deixa eu provocar uma questão no seu coração. Se eu não falo, talvez tenha um problema seríssimo. Se eu não falo, talvez eu não tenha visto, talvez eu não tenha ouvido, talvez eu não tenha tocado. Porque o ponto é esse: se eu vejo, se eu toco e se eu ouço, eu preciso falar. Quantas coisas banais você compartilha com seus amigos, né? Chega no trabalho e fala dos quilos a menos que você no final do mês teve, chegou lá e disse: gente, o que tem uma novidade para contar? Um mês de academia, eu passo sempre um dia na academia, no segundo eu já não vou mais. Não tenho esse testemunho para dar, pelo menos até hoje, né?
para vergonha minha. Mas você diz assim, gente, eu tenho uma novidade para contar. Olha, mantive a dieta, um mês depois, 3 quilos a menos. Que coisa maravilhosa. Aí você troca de carro e você dá a boa notícia para todos que estão perto ou longe. E tudo que acontece, a gente costuma falar. Os nossos olhos veem, as nossas mãos tocam, a gente fala. Mas a gente não fala de Jesus. Por quê? Ele é o verbo da vida que se revelou a nós. Nossos olhos têm o visto. Nossas mãos o tocaram. Nós ouvimos a sua voz como a voz do bom pastor nos atraindo. Mas por que não falamos? Por que não anunciamos? Por que não proclamamos? Só há 2 respostas: ou porque estamos em uma posição de deliberada desobediência, ou porque ainda não o vimos, não o tocamos, ou não fomos tocados por ele, ou não o apalpamos, ou não discernimos verdadeiramente quem ele é. Mas por fim, o texto diz assim: não apenas anunciamos, mas anunciamos para que vocês igualmente mantenham comunhão conosco. Mas que comunhão é essa? E aí é o grande lance da dança da Trindade que Timothy Keller fala. Ora, a nossa comunhão é uma comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Nós estamos já nessa dança, a dança da comunhão eterna, nessa valsa eterna, e agora estamos convidando outros para que a alegria deles e a nossa alegria seja completa, e que eles possam entrar no mesmo salão e participarem da mesma música e dançarem no mesmo compasso. Mas o ponto é a palavra comunhão, para que tenhamos comunhão. A comunhão com vocês, que é fundamentada na comunhão que temos com o Pai e com o seu Filho. Comunhão. Porque então que Deus se revela a nós, para que tenhamos comunhão com Ele e nele uns com os outros. E esse é o grande ponto da carta de João. Ele vai dizer assim: vocês dizem que tem comunhão com Deus, então tá bom, vamos ver aí como vocês lidam com os seus irmãos. Porque o ponto é comunhão com Ele e comunhão uns com os outros. Comunhão, relação, relacionamento. Deus é um ser pessoal e relacional, que deseja desenvolver conosco uma relação que se esparrama e que nos faz agora conectados com outros, e que esta comunhão que temos com Ele se torna também a comunhão do outro, e nisto nós temos alegria, preciosa alegria que advém da comunhão com Ele e nele uns com os outros. Por que Deus revelou a graça dele ao seu coração? Eu diria, em segundo lugar, para que você tenha comunhão com Ele e nele com o seu irmão. Quando a gente fala comunhão com Deus, a gente até fica feliz, né? Diz assim: que maravilha, Senhor, o Senhor se revelou a mim para que eu tenha comunhão contigo. Mas vem a sequência, diz assim: com Ele e uns com os outros. Uma grande família, Ele se revela para nós, para que tenhamos comunhão, relação com Ele e nele com os outros. Como é que está o seu relacionamento com Deus, meu irmão? Como é que está a sua relação com Ele? Como é que está a sua relação com o seu irmão? Eu encerro as minhas palavras dizendo o mesmo que eu falei no início. Há um risco enorme de nós estarmos aqui fazendo de Deus algo em que cremos e não alguém com quem nos relacionamos e nos comprometemos. Isso é possível. Deus se torna algo em que você crê e não alguém com quem você se relaciona e se compromete. Talvez você esteja aqui e Deus é para você uma agenda. E você hoje está atendendo a uma demanda de cumprir uma agenda, mas Deus não é para você o Senhor da sua vida, o seu Salvador pessoal, diante de quem você se rende e dedica todo o seu tempo, seu talento, seus tesouros. Por que esse Deus revelou-se para nós? É para que tenhamos parte na dança eterna com Ele, comunhão plena com Ele, e nele uns com os outros. Mas para que outros tenham parte nessa comunhão conosco, nós precisamos torná-lo anunciado até que Ele venha. Jesus está voltando e nós precisamos anunciar a sua vida até a sua vinda. E Ele gostaria de usar a sua boca, os seus talentos, a sua vida para que isso acontecesse. Você que viu, você que ouviu,
você que tocou ou que foi tocado, Ele gostaria de fazer, através da sua vida, o nome dEle e a glória dEle conhecidas até os confins da terra. Vamos orar por isso? Senhor, te louvamos porque o Senhor se mostrou a nós. O Senhor se revelou ao nosso coração por meio de Cristo, fazendo-nos perceber a Tua graça pela ação do Espírito Santo. Obrigado, ó Deus, por tão grande privilégio. Deus de todo o universo, com muita condescendência, se inclinou a nós, tornou-se um de nós, se deu a perceber aos homens. E o Senhor se revelou a nós. Mas não permita, Senhor, que desprezemos esse conhecimento relacional. Não permita que desprezemos, ó Deus, a oportunidade de termos comunhão com o Senhor já aqui, agora, e usufruirmos dessa comunhão, ó Deus, desse relacionamento em um compromisso diário de amor, de entrega, de dedicação e de rendição da nossa vida. Não permita, ó Deus, que o nosso amor pelo Senhor seja tão somente um tipo de espectro religioso, em que a gente oferece por meio de rituais, mas que isso seja, Deus, aquilo que estabelece o chão da nossa vida, e que isso nos leve a uma relação de comunhão com os nossos irmãos. Mas para que isso aconteça, leve-nos, ó Senhor, a falarmos para o mundo inteiro o que o Senhor fez por nossa alma, que essa esperança que há em nós possa ser partilhada para que seja a esperança de outros, até que o Senhor venha. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.